Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje nós vamos falar sobre direito ambiental e quem vai explicar tudo para a gente é o professor Terence Trenepal, que esteve conosco ao longo da semana no curso exibido aqui pela TV Justiça. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É uma satisfação, Dari, sempre estar presente, poder falar de direito ambiental, que é uma matéria que eu acompanho, ou o direito ambiental me acompanha há quase 20 anos. É um prazer. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, professor. Me diga uma coisa, essa escolha pelo direito ambiental já foi no comecinho da faculdade ou mesmo antes dela? Conta pra gente, de onde veio esse interesse? Na verdade, veio antes da faculdade. Na minha família, o meu pai trabalha com direito ambiental há mais de 30, 40 anos. Todos são advogados. Então, desde pequeno, nós tínhamos as reuniões em casa, em família, e sempre havia alguma questão de recursos naturais, na divisão do almoço, algumas coisas inconstitucionais. Nós sempre respiramos o direito e o direito ambiental desde pequeno, e na hora da escolha eu puxei os irmãos todos para fazer direito, e hoje nós somos uma família de todos advogados, e muitos deles praticantes de direito ambiental. Então, explica aí pra gente, ou melhor, conta pra gente o que é que se falava no almoço, que tipo de caso aí... Devastação de madeira? Na verdade, era briga por ervilha, por carne, que tem que haver abate, tem que não saber. A gente, na verdade, discutia questões, isso é inconstitucional, você está comendo mais. As brincadeiras, elas surgiam naquela época, porque nós éramos, evidentemente, indecisos sobre o que fazer. Então, a discussão toda era em torno de direito. E meu pai sempre foi um leitor voraz, assim como a minha mãe. Eu me lembro de histórias da minha mãe ter lido o Elogio da Loucura, de Herávito de Roterdã, com 14 anos, e aquilo pra gente até hoje é uma coisa que, até hoje eu falo isso para ela, eu digo, eu não conseguia ler isso com 14 anos. Mas era um ambiente interessante. Muito, muito. Nós vivemos, como diz o Jorge Luiz Borges, né, eu dizia, nós sempre fomos amigos dos livros, os livros fizeram parte de uma formação muito, muito sólida, muito robusta, havia não uma obrigatoriedade, Dari, havia uma competição saudável em quem tem que ler mais e quem já leu isso e já leu aquilo. Nós somos de idades muito próximas, eu e meus irmãos, e isso sempre fez parte do nosso habitat, do nosso bioma, para usar um termo ambiental, a discussão em torno de livros, em torno de teses, isso de Shakespeare a Molière, a todos os autores, inclusive os nacionais, os clássicos, nós sempre fomos induzidos ou incentivados a ler, e isso nos ajudou bastante na formação acadêmica de todos. O senhor falou em habitat, eu sempre digo que o lugar de onde a gente veio é um pouco decisivo na nossa formação e na nossa vida, os valores que a gente assimila bem cedo. Onde o senhor foi criado, onde o senhor nasceu e de que maneira a sua origem até hoje o acompanha? Eu sou gaúcho, Dari, sou nascido quase na fronteira com a Argentina. Depois de 2 anos, a gente foi para a Amazônia. Da Amazônia, nós passamos por 17 cidades dentro do Brasil. Meu pai se mudava de ano em ano quase, por ser um servidor público. Ele foi do IBAMA há muitos anos. É um dos dinossauros do IBAMA. E nós viajávamos muito e nós fomos criados de uma maneira, eu diria até nômade. E isso nos fez, como meus pais sempre disseram, nós fomos criados para sermos cidadãos do mundo. E depois disso eu fui para os Estados Unidos em 2008. Fui fazer um pós-doutorado, voltei, porque achei que estava na hora do Brasil de partilhar conhecimentos, como diziam alguns grandes professores em São Paulo, eles diriam, vá, estude, mas volte. E então, desde 2013, eu estou no Brasil e trabalhando com direito ambiental, ensinando o que eu pude aprender fora, amalgamando a questão do direito americano, do direito europeu, com o direito ambiental brasileiro. Ótimo, já que o senhor introduziu o assunto, é possível fazer algumas comparações na legislação, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil? O que é que dá para a gente tirar de diferente e de interessante? Eu acho que muito mais no que diz respeito às instituições, Dari. Os Estados Unidos têm poder regulatório muito forte, o Brasil tem uma legislação muito complexa, muito avançada para o país que no sentido, eu diria até técnico. O direito ambiental no Brasil, ele ainda engatinha. Eu comparei em programas anteriores, como você gentilmente mencionou. Eu acho que o direito ambiental hoje no Brasil, ele é o direito tributário de 20 ou 30 anos atrás. Nós completamos esse ano 30 anos da Constituição Federal e nós no direito ambiental temos, com essa Constituição, o amadurecimento do direito ambiental como como um país ainda não de primeiro mundo, como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra, mas nós temos regras ambientais que são muito mais até rígidas do que nos Estados Unidos. Por exemplo?
Exemplo, biossegurança, licenciamento ambiental. O nosso licenciamento ambiental ele é extremamente rigoroso. Ele é muito mais rigoroso do que nos Estados Unidos, do que a EPA, que é o nosso IBAMA, a agência similar nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos recursos naturais em abundância que os americanos não mais os têm, os ingleses não mais têm, os franceses não têm, os chineses acabaram com tudo. Então, nós temos ainda quase que metade do nosso território é considerada Amazônia Legal. Então, a proteção do meio ambiente natural, fauna e flora, no Brasil é muito mais rígida, é muito mais complexa do que em alguns países industrializados. O senhor também teve uma experiência no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eu gostaria de saber o quanto isso ajudou aí na construção de um arcabouço jurídico para a carreira. Eu posso dizer que eu sou uma das pessoas mais felizes em termos de currículo, comparando com alguns amigos. Eu, na faculdade, tive um professor alemão, o Andreas Krell, que ainda é sempre uma referência para mim. Desde o 2º ano de faculdade, eu já trabalhava com direito ambiental. Fui levado ao Tribunal Regional Federal por um grande desembargador, um juiz que me deu aulas ainda na graduação, o desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, que está no tribunal, e que foi meu professor para saber como escrever de maneira enxuta, como ser preciso nas palavras. E citando até a Guimarães Rosa, a palavra existe para dizer e não para brilhar e não para enfeitar. Então, na verdade, eu aprendi muito no tribunal. Eu aprendi desde o fazimento de emendas, desde como simplificar uma redação, até os momentos em que grandes advogados iam à tribuna fazer sustentações orais, e era o momento que o assessor, que o chefe de gabinete, descia ao plenário para acompanhar não somente os votos, não somente aquele embate, que ele é muito saudável entre os desembargadores, entre os juízes, com seus conhecimentos de décadas de estudo, mas ouvir grandes advogados, públicos e privados, a sustentar as suas teses de maneira ferrenha, de maneira contundente. Isso faz com que você olhe para esses advogados e queira ser um deles, ou parecido com eles, ou até mesmo, em algum momento, se equiparar a eles, né? Mesmo que a idade ainda não me permita fazer isso. Mas isso é muito importante. Foi muito importante. Professor, vamos ao nosso primeiro intervalo? Pois não. É só a primeira parte da conversa com Terence Trenempel. Daqui a pouquinho a gente volta no Saber Direito Debate. Até já. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje nós conversamos com o professor de Direito Ambiental, Terence Trenempel. E agora a gente vai falar sobre o tema tratado nas aulas que o professor deu aqui na TV Justiça. Professor, o senhor diria que o direito ambiental ainda é uma área pouco prestigiada dentro do currículo acadêmico nas universidades, faculdades? Eu diria que sim, pouco prestigiada, até mesmo pelo desconhecimento da sua importância na atividade prática, na vida prática de um profissional de direito. Eu digo isso porque hoje questões ambientais, trabalhando com empresas nacionais ou internacionais, as questões ambientais elas podem impedir o progresso, a continuidade, o desenvolvimento de um negócio. Porque questões ambientais, elas geram passivos ambientais. E passivos ambientais hoje no Brasil são milionários. A responsabilidade penal, até mesmo a pessoa jurídica, são questões que assustam. Então, eu diria, relegar o direito ambiental a um curso menos importante hoje nas universidades brasileiras, eu acho que é um problema que o mercado tenta corrigir e que muitas vezes nós temos na nossa vida prática. Você já mencionou no bloco anterior o tribunal. Eu vi muitos casos no Tribunal Regional Federal em que um detalhe ambiental ele ocasionou o impedimento ou a não realização de grandes acordos ou de grandes compras ou de grandes exportações por absoluto descaso da matéria ambiental. É uma situação até paradoxal, porque ao mesmo tempo que o senhor reconhece que é uma área ainda não prestigiada como deveria, a gente também tem cada vez mais a preocupação de empresas e pessoas com sustentabilidade e a tendência de que esse tipo de preocupação cresça ainda mais, né? Isto é trazido do direito internacional, ou mesmo do mercado internacional. Eu vejo demais a questão das empresas com o reconhecimento dos seus índices de sustentabilidade. A própria Ibovespa tem índices para aquelas empresas que são sustentáveis ou que se valem de meios e de formas de incentivos fiscais ou mesmo de aquisição de produtos ambientalmente corretos. Então, quem toma conta hoje e quem, na verdade, leva adiante o crescimento do direito ambiental como uma necessidade para a sustentabilidade
são as empresas privadas. Muito mais do que a atividade governamental, que evidentemente regulamenta, mas as exigências elas são menos rígidas e as empresas elas trazem, como eu disse, um balizamento internacional. Porque para que eu possa fazer uma exportação, como o Brasil é uma nação essencialmente exportadora de commodities. Essas commodities elas necessitam obedecer a padrões, a standards internacionais. Então esses standards internacionais eles são trazidos para o Brasil pelas empresas, pelas multinacionais, pelas transnacionais. Então, na verdade, é a iniciativa privada que traz isso para dentro do Brasil. O senhor começou o curso falando sobre a história do direito ambiental. Seria interessante o senhor reforçar aqui. Quando é que ele foi posto em prática, efetivamente? O direito ambiental, eu acho que ele ganhou contornos de maturidade depois dos encontros e das conferências que aconteceram na década de 70, o Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo, posteriormente a Rio 92, ela deu uma visibilidade, eu acho que até hoje não houve, nenhuma das COPs que ocorreram recentemente, elas tiveram o condão de colocar o direito ambiental nesse patamar de importância que a Rio 92, não sei somente se foi porque foi realizada no Brasil, mas nós juntamos o maior número de líderes de Estado, chefes de Estado, numa conferência para discutir meio ambiente no início da década de 90, onde nós estávamos ainda engatinhando na Constituição de 88. Eu acho que, na verdade, o grande marco não são as leis de 81, não são código de caça de Minas da década de 30 e 40, não. Nem o Código Florestal da década de 70. Por quê? Porque não havia esta necessidade, que hoje é uma indispensabilidade, de preservar o meio ambiente. Na época, nós tínhamos assim uma defesa patrimonial, muito direito privado. Hoje, esta publicização das normas, ela fez com que o direito ambiental hoje tenha essa natureza muito mais importante, muito mais necessária, muito mais indispensável. O senhor também poderia dizer para a gente a sua opinião sobre a política nacional do meio ambiente? O senhor acha que ela é satisfatória, precisa de ajustes? Ela é muito satisfatória, ela é altamente disciplinada, bem disciplinada. O que ocorre é que muitos dos órgãos gestores, então seja o órgão executor, sejam os órgãos setoriais, seccionais, locais, quais sejam esses órgãos, o IBAMA, o ICMBio, as agências estaduais e municipais, elas não são munidas de instrumentos técnicos capazes de efetivar a legislação. Nós temos pessoas capacitadas demais até, é impressionante se você analisar o currículo de muitos técnicos ambientais, de agências estaduais, federais e municipais, são pessoas que têm doutorado, são pessoas que têm estudos fora, são pessoas que fazem pesquisa, mas que os salários são baixos. A instrumentalização, que eu costumo chamar dessa forma, a falta de elementos para que se concretize e efetive a legislação ambiental, talvez seja o maior problema da Política Nacional de Meio Ambiente e dos seus órgãos que a compõem. Há quase 30 anos, um jornalista gaúcho chamado Marcos Schmidt fez uma reportagem sobre lixões em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e no texto ele dizia que era muito difícil para a autoridade resolver um problema porque não estava dentro dele. Eu vou perguntar para o senhor sobre os lixões. Por que até hoje a gente não conseguiu resolver o problema dos lixões no Brasil? Eu diria que por questões políticas, porque juridicamente eu tenho hoje instrumentos que tratam de resíduos sólidos, que tratam de reciclagem, que tratam de incentivos fiscais, que tratam de uma série de elementos que conjugados poderiam dar resultado aos aterros sanitários, mas que na verdade a monopolização política desses lixões não regulares impedem que seja dado um tratamento correto, eu diria até eficaz, para essas questões ambientais. Até mesmo porque, através de aterros sanitários, você tem uma série de benefícios, até mesmo com a venda de créditos de carbono, você tem uma série de incentivos, até mesmo fiscais. Então, aí o apelo deve ser político e não mais jurídico. Professor, vamos ao nosso segundo intervalo? Pois não. A conversa está muito boa, mas a gente tem que fazer o intervalo e voltamos já já com o professor Terence Trunenpol. Não saia daí.
Chegamos ao terceiro bloco do Saber Direito Debate e agora vamos conversar sobre os livros trazidos pelo nosso convidado, o professor Terence Trunipol, professor de Direito Ambiental. E o primeiro aqui que a gente vai falar é de Edis Milaré, Direito do Ambiente. Professor, o que é que o senhor tem a dizer sobre esse livro? Eu acho que é um dos maiores livros de direito ambiental que eu conheço. Eu não só conheço e admiro demais o professor Edis Milaré, ele é uma referência para todos nós. No meu caso, que advogo, ele foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, ex-procurador de Justiça, doutor em Direito. Ele é uma referência, além de ser uma figura muito carismática e que assina, por sinal, o prefácio do meu manual de Direito Ambiental. Ele é um amigo e ele é uma das pessoas mais cordatas e gentis, educadas e preparadas em Direito Ambiental que eu conheço. Isso aqui não é um livro necessariamente para um estudante, né, professor? Já é preciso ter um repertório, né? Eu costumo dizer que este livro é um livro de consulta, quase que um tratado de direito ambiental. Ele tem, na verdade, em coautoria com com o professor Paulo Afonso, que falaremos adiante, mas ele tem tratados de direito ambiental. Mas este, para mim, é um dos livros mais completos, porque ele, em razão da experiência que ele tem como procurador de justiça e depois como advogado, há muitos anos advogando, ele consegue conjugar a defesa do meio ambiente, a preservação do meio ambiente com a sustentabilidade. E é um grande advogado. Eu acho que hoje o advogado mais respeitado por todos nós que um dia queremos ser o Edis Milaré. O senhor também trouxe aqui Direito Ambiental Brasileiro, de Paulo Afonso Leme Machado. E sobre esta obra? O professor Paulo Afonso é uma das figuras também mais carismáticas que eu conheço e mais preparadas que eu conheço em direito ambiental. É um dos precursores, se não o precursor do direito ambiental no Brasil. Esse livro dele foi lançado inicialmente em 1982. Isso foi logo após a Política Nacional de Meio Ambiente e muito antes da Constituição Federal. Atualiza o livro de uma maneira muito voraz, tem posições bastante contundentes em direito ambiental e, sem dúvida alguma, se você perguntasse para mim quais os 2 livros de direito ambiental hoje que eu leria, seriam esses 2 que você acabou de mencionar. O tanto do Edis quanto do Paulo Afonso, eles são as referências para quem trabalha com direito ambiental e para quem quer se aprofundar. Isso não é um livro de uma leitura, eu diria até romanceada. É um livro profundo, é um livro muito denso. Para concurseiro, funciona, não funciona? Eu nem ouso recomendar aos amigos concurseiros que peguem um livro dessa profundidade. De tão denso que é. É dizer para uma criança ler Ana Karenina para o vestibular. Não faça isso. O senhor também trouxe aqui já um livro aqui feito em autoria com o seu pai, é isso? Meu pai. Kurt Trunipol e Terence Trunipol, Licenciamento Ambiental. Sobre o que é que vocês falam aqui? Na verdade, nós falamos sobre o maior e o mais utilizado e o mais polêmico instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Este livro ele é um manual um manual prático para que as pessoas que trabalham com licenciamento ambiental, elas possam se guiar. Nós temos, na verdade, esse livro é uma conjunção de 2 práticas ou de 2 experiências bem diversas. Eu tenho muitos anos de magistério e muitos anos de estudo. Meu pai tem quase 35 anos de prática. Ele foi procurador federal do IBAMA a vida inteira. Ele foi presidente do IBAMA em qual período? Ele foi agora de 2010, 2011 até 2012, 2013, quando se aposentou. E hoje ele é o meu melhor estagiário, ele trabalha comigo, é o meu oráculo. Tudo que ele pode me ajudar, na verdade, toda dúvida que eu tenho um bate-fone, eu ligo para ele e ele me resolve as minhas dúvidas. E essa é uma área muito delicada, né? Licenciamento ambiental, sempre alvo de controvérsia. Você viu que o prefácio foi do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi talvez o presidente, no momento recente, que mais tenha contribuído com legislação ambiental no Brasil. Ele fala isso no prefácio, que foi uma grande honra para nós termos o ex-presidente Fernando Henrique falando desse livro. O senhor também trouxe aqui um livro que está saindo agora, é isso? Está quente, está saindo do forno agora. Manual de Direito Ambiental, outro livro de sua autoria. O que é que a gente tem nesse livro aqui, professor? Esse livro começou há aproximadamente 8, 9 anos como um livro ou uma brochura para concursos. Um livro que ficou muito grande porque eu trazia questões, eu trazia discussões de concursos públicos e com a acolhida, para minha enorme alegria, dos universitários deste manual, em alguns anos a Saraiva trouxe e publicou a 5ª edição
e pediu que eu preparasse esse livro como um livro para a graduação, porque aos estudantes de direito de graduação e de pós-graduação é um livro acessível, é um livro que tem 500 páginas, é um livro que tem muitas decisões dos tribunais federais, do STJ e do STF, porque à medida que eu coloco os conceitos e definições e cases, eu coloco o que os ministros pensam. É quase que um direito ambiental comentado pelos ministros. Então, são decisões judiciais de tribunais regionais federais, de tribunais de justiça, principalmente dos tribunais superiores aqui de Brasília, onde eu mostro o seguinte: não adianta conhecer somente a teoria. Eu sou um teórico, eu tenho um doutorado, um pós-doutorado, mas eu adoro a teoria colocada em prática. Para mim é a melhor, é a que é colocada em prática, não é aquele esvaziamento teórico, etéreo, que você não aplica. Então, esse livro, eu espero que ele tenha vida longa, ele já tem vida longa, ele tem 9, 10 anos, vai para a 6ª edição, e eu espero rodar logo a edição para poder incrementá-lo com mais e novas decisões dos tribunais superiores. Professor, eu sou natural de Corumbá, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, mas todo pantaneiro é muito orgulhoso das suas belezas naturais, né? E a gente tem aqui também no livro uma referência à lei dos crimes ambientais, e desde a tragédia de Mariana, todo mundo que tem algo parecido na sua região, e é o caso também de Corumbá, que tem um dique muito parecido com o que havia em Mariana, até que ponto a gente pode confiar nesse tipo de medida, se está tudo certinho, até que ponto as autoridades estão ciosas desses problemas hoje no Brasil? Dari, hoje em dia a fiscalização ambiental ela é muito rígida, ela é muito rigorosa. Porém, existem instrumentos, existem princípios e existem formas judiciais de participação popular, de você promover o movimento do Ministério Público para fiscalizar se as condicionantes dos licenciamentos ambientais relativas, por exemplo, a isso, estão sendo cumpridas. O que houve em Mariana, eu não conheço o caso, eu não trabalhei no caso, mas dizia-se que ora a licença existia e era válida, ou que os requisitos não foram cumpridos, ou as condicionantes não eram atendidas. Tudo isso pode ser, faz parte do princípio até mesmo da participação popular. Vocês têm medidas, vocês têm direito de petição, vocês têm como provocar o Ministério Público na tua terra, em Corumbá. Existem inúmeras formas de participação popular para ver se os acidentes acontecerão sempre, isso é inevitável. As atividades, principalmente as de infraestrutura no Brasil, elas precisam ser fiscalizadas, mas existem formas de vocês participarem ou dos seus conterrâneos participarem e exigirem do poder público fiscalização para evitar um acidente semelhante à Mariana. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, por todos os esclarecimentos que o senhor deu aqui nessa conversa. Muito obrigado, viu? Eu que lhe agradeço o convite e estou sempre à disposição. É isso, a conversa com o professor Terence Trenempol termina por aqui, mas você pode rever o programa na internet, é só acessar tvjustiça.jus.br. Outros programas, as edições anteriores também estão lá. Se você tiver dúvida ou alguma sugestão, mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.